Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. E está no ar mais uma emissão do Passe Letra. Seja muito bem-vindo ao rescaldo, à jornada desportiva. Comigo Pedro Silva, hoje com o Joel Magina e daqui a pouco queremos nós com o Hélder Ferreira, numa tarde onde todas as equipas do nosso concelho de Campeonato SABSEG e de Campeonato de Portugal estiveram envolvidas, ou seja, estivemos em 3 jogos e estivemos em todos esses jogos com resultados que deram pontos às nossas equipas. Vamos já falar até da epicidade de alguns desses jogos, nomeadamente o da primeira vitória da Flor Great, também o de uma grande vitória da Alvarense perante o Sporting de Espinho, mas também passaremos, como é óbvio, pelo empate do Sporting de Esmoriz em Ponte de Vagos diante da Juve Force. Antes disso, deixar só os recados habituais. Se é a primeira vez que ouve o nosso Passe Letra, fique já com a ideia de que nós estamos nos 98.7 da frequência modulada, o lugar habitual da Rádio AVFM, mas também estamos no Facebook, facebook.com/Rádio AVFM, instagram.com/Rádio AVFM e, como é óbvio, também no nosso sítio da internet, radioavfm.net, com todo o conteúdo desportivo, que é aquilo que nos traz aqui hoje, mas, e temos de dar também essa nota, muito mais do que futebol, voleibol, basquetebol e futsal, as modalidades da equipa de desporto e que acompanhamos semanalmente, porque no nosso site pode também encontrar todo o conteúdo noticioso do Concelho de Ovar. Foi uma tarde, como disse, de emoções muito, muito fortes, com resultados positivos a registar. Ainda estamos apenas numa fase da época em que o futebol vai dando cartas. Dentro em breve entraremos também nas outras modalidades e certamente, apesar de tudo, já há aqui algumas coisas para dizer, mas como é óbvio, o grosso deste programa será de análise a esses jogos da tarde de domingo e vamos começar pelo grande derby que foi cartaz da segunda jornada do Campeonato SABSEG. Vamos começar por essa excelente vitória de 4-3 do Alvarense sobre o Sporting de Espinho e damos então início às hostilidades no Campeonato SABSEG. Na Carset o verão ainda não acabou e comprar carro é simples, rápido e sem complicações. A Carset está em Ovar, na Feira, em Peravita e em carset.pt. Carset, há 20 anos a evoluir para o melhor servir. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia o desporto. Passe de Letra. Futebol. Um super jogo de futebol, Joel, é verdade que vale apenas 3 pontos, mas foi um deleite para quem esteve no Marcos da Silva e tu foste, apesar de terem sido muitos, estivemos com casa cheia no Marcos da Silva, inclusivamente com bancada improvisada só para adeptos do Sporting de Espinho, talvez até para dar ainda mais espaço aos adeptos do Alvarense na bancada habitual, mas tu foste um dos tais privilegiados que assistiram a esta partida, claro que em trabalho, mas também deves ter ficado maravilhado com aquilo que viste. 4-3, reviravoltas que foram acontecendo, perspectivou-se uma vitória do Espinho que até esteve a vencer por 2-0, há uma remontada épica da Alvarense para 3-2, já na compensação o 3-3 do Espinho, ainda houve tempo para mais um golo, neste caso para Pedro Martins, supostamente um grande golo, pelo menos de acordo com o teu relato, que garantiu 3 pontos à Alvarense. Antes de irmos àquilo que este jogo poderá dar em termos de classificação, aquilo que ele também deu em termos de nuances táticas, e eu sei que foram muitas, porque os próprios treinadores acabaram por analisar quase à lupa aquilo que foi acontecendo dentro do terreno de jogo, excelentes entrevistas também no fecho dessa partida. A emoção de estar numa partida destas, se calhar a reviver tempos que eu e tu nunca presenciamos, uma Alvarense de outros tempos, e neste regresso de uma Alvarense mais forte, talvez só comparável, por exemplo, com aquela vitória sobre o União de Lamas, que ainda hoje é muito falada, pela emoção de ter feito um golo ao Alvarense já perto do fecho do encontro, creio que por Marmelo. Este jogo claramente juntou todos esse cariz de emoção e ainda trouxe muitos golos e muitas oportunidades, o que significa que foi um jogo entre dois super candidatos. Sim, claro que sim, Pedro. Acho que
A começar por dizer um grande jogo de futebol, e se algumas dúvidas pairavam se era precoce demais ser nesta segunda jornada, a verdade é que entregou, não é? Entregou e fez com que essa dúvida que estava no ar fosse completamente desfeita, porque foi mesmo uma grande partida. Acho que é um espinho que podemos dizer que entra melhor, porque no primeiro lance faz um golo, sempre uma equipa, e fruto também disso, dá a ideia que a Obarense, fruto disso, sentiu algumas dificuldades a nível defensivo, porque nunca é fácil entrar quase a perder, e acho que, como disse o Fábio Vieira, e como há pouco tu dizias, a equipa ressentiu, a equipa ficou um pouco desconfiada, e sobretudo no setor defensivo assistimos a isso durante o primeiro tempo. Depois acaba por aparecer o segundo, mas é algo que eu relatei e que foi salutado durante toda a partida, é que a Ovarense, apesar de estar a perder 2-0, eu acho que nunca ficou estressada e nunca entrou em devaneio por causa de estar já a perder 2-0 quase à passagem do quarto de hora ou de 20 minutos, e poderia até estar já em iminência uma visão para esse jogo que aconteceu na época passada, onde perdeu por 3-0 frente à equipa de Espinho. Acho que não. Mentalmente, e essa resiliência que o Fábio falava, foi evidente. Foi evidente porque o Ovarense, mesmo estando a perder por 2-0, sabia que dava para mais. Dava para mais. Chega ao 2-1 de um penalti, onde se calhar numa jogada anterior podia haver, ou podia ser, já ter sido assinalado um lance, penso que é do Pedro Santos, não sei qual terá sido o jogador da equipa de Ovarense, mas um ligeiro, um empurrão. No entanto, ao penalti o Gonçalo Semedo faz o 2-1, e acho que a partir daí esse golo foi importante aparecer, e não ter sido antes do fecho da primeira parte, e depois tivemos uma Ovarense a fazer o 2-2, logo no reatar, 3-2, e depois esses momentos mágicos na compensação, com o Espinho a empatar, e depois com esse golaço do Pedro Martins a fazer esse 4-3. Grande jogo, duas grandes equipas, claramente os dois grandes candidatos. Eu acho que aqui podia-se colocar várias hipotéticas explicações ou até vertentes antes no início do jogo. Podemos dizer que até o Ovarense poderia ser favorita face à casa, que o Espinho poderia ter um ligeiro favoritismo porque é a segunda jornada e grande parte do 11 escolhido por Tiago Leite já estava na época passada e estava alinhavado. Eu acho que o que há para dizer é que foram duas grandes equipas e na minha opinião é justo esta vitória, porque se fôssemos já analisar os 90 minutos, a Ovarense foi a melhor equipa. Se dividíssemos ou se olhássemos ao tempo, foi melhor equipa durante mais tempo, e acho que aí também podemos dizer que se calhar esteve em desvantagem e tinha de fazer por isso, é verdade, mas foi uma equipa que, apesar de tudo, e sobretudo devido à resiliência, não é qualquer equipa que está a perder 2-0 e que se calhar não desliga porque é frente a um Espinho, uma equipa que ainda não tinha sofrido golos, uma equipa que toda a gente sabe da solidez defensiva, e acho que a Ovarense tem esse mérito de nunca ter desligado, nunca ter tirado a toalha ao chão, e acaba por, podemos dizer, ser premiada, mas também devido à classe dos elementos que tem dentro do campo. Nós olhamos para vamos agora analisar partes do jogo, olhamos para essa entrada em campo, que acabou por ser um bocadinho mais tardia, e não sei se isso terá tido alguma influência na forma como esse desenrolar inicial trouxe abruptamente os golos do Espinho, porque houve esse tal ligeiro, não foi assim tão ligeiro, ainda foi um bocadinho alargado para o início do jogo. Mas analisando também aquilo que foram as palavras dos próprios técnicos,
Nós vemos Tiago Leite muito satisfeito com essa entrada, porque claramente identifica os golos que marca como planos estratégicos para a partida, inclusivamente essa inclusão de Ricardo Rodrigues no centro do ataque, o que não é tão habitual, mas tendo um ataque mais móvel, se calhar para contrariar aquilo que era a força dos centrais e do choque que eles podem ter quando encaram com um ponta de lança mais forte e mais posicional. E depois também temos o reverso da medalha, que é Fábio Vieira a salientar aquilo que tu também foste trazendo ao longo do relato e que introduziste nessa questão das entrevistas. Um Alvarense que, vendo-se colocado a perder 2-0, não perde o discernimento emocional, continua a fazer o seu jogo e inclusivamente termina a primeira parte, se calhar, sem merecer estar a perder no marcador. Sim, absolutamente. Até o próprio Tiago Leite, começando já por aí, o Tiago Leite que disse que o Alvarense na primeira parte foi mais equipa e que esteve melhor que o Espinho. A partir do segundo golo, a partir do segundo golo, exatamente. Sim, eu vou muito nesse raciocínio. Eu acho que, e primeiro até posso dizer que claramente eu olho para o Tiago, e começando pelo Tiago, acho que parece-me cada vez mais a testar mais calmo, mais moderado e sem dúvida alguma, não só a nível tático, eu acho que é um treinador para outros patamares. Não me lembro de um trabalho mal feito dele, ainda no Alvarense, no Passos, agora neste Espinho que também já estava há alguns tempos a tentar algo mais, foi ele mesmo que incutiu isso. Podem dizer ok, tem mais jogadores, mas também na minha opinião há muito mérito e sem dúvida alguma que é um grande treinador. Também partilhar também esses elogios com a equipa técnica. O Fábio mostrou também uma enorme qualidade e sobretudo fiquei agradado porque vi facetas de alguns jogadores que não estava à espera e que se calhar há 2 anos não reconhecia. Eu posso começar a falar no caso de Gonçalo Semedo, claramente que veio provar, e nesta segunda época, depois desse grande momento que teve, vi um Gonçalo a não só pensar baliza e foco e marcar, um jogo de muita resiliência, um jogo de um outro trabalho para o Semedo que não era muito normal. Ele que jogou nas costas do Mário Correia, mas hoje teve de ser esse avançado mais rijo, mais lutador, a fechar mais, e sinceramente também foi algo diferente das características que se calhar estamos habituados a ver ao Semedo. Primeiro toque de finalização, boa exibição, bela exibição também do Gonçalo. Depois vi dinâmicas super interessantes na frente do Alvarense, belas combinações, classe de André Claro, qualidade de Lucas Lima, se calhar até elogiava muito para além do Gonçalo, Lucas, o André e se calhar o Pedro Martins, fruto também ao 4-3, dos melhores do Alvarense. Agora, sim, acho que acabas por na tua questão dizer tudo. Um Espinho que, na ausência de Diogo Guerra, fruto de lesão, acaba por incluir Ricardo Rodrigues, e penso de que estrategicamente foi uma ideia que surtiu frutos, porque a Obarense, e como o Tiago dizia, o Edgar, que gosta de ser um central mais rijo, de mais choque, talvez se calhar estava à espera de um Guerra ou do Mano Alves na ausência do Guerra. E apareceu um jogador que nem é ponta de lança, não é? Sim, esta inclusão de Ricardo Rodrigues, um jogador que não vai tanto ao choque de primeiro toque e de uma inteligência brutal a nível futebolístico, acho que confundiu, entre aspas, que se calhar o Alvarense não estava à espera, e o primeiro golo surge mesmo de uma dinâmica dessa. E depois, com o desenrolar do jogo, vimos um Alvarense resiliente, sobretudo. Acho que a palavra-chave, e se tivéssemos que caracterizar a exibição de hoje, é mesmo essa resiliência, porque uma equipa que, como já disse, vou tornar a ser repetitivo, estar a perder 2-0 e não atirar a toalha ao chão e lutar, acaba por ser premiada e com toda a justiça. Acho que é uma grande vitória, animicamente brutal para a equipa do Alvarense. Acho que essa questão que falaste desse timing, não vou muito por aí, e
e dizer que o Ovarense saiu prejudicado ou o Espinho saiu beneficiado fruto desse o timing do atraso, do jogo ter sido atrasado. Sim, do atraso. Acho que acabou mesmo por ser o desenrolar do jogo, e nesse primeiro lance o Espinho acaba por ser feliz, e com todo o mérito também desse primeiro golo, não ia muito nisso, mas acho que o ambiente e acho que mesmo o Ovarense precisava se calhar deste input face também ao que foi a época passada, mostrar que nesta segunda jornada esta vitória pode ser animicamente importante. Agora, isto é preciso sublinhar, acho que é uma vez dito por Fábio Vieira, mas devia ter sido mais vezes dito, é que não há campeões à segunda jornada. Isto é um grande jogo, dá para fazer 6 pontos, certo. Ainda faltam 32, ainda falta muita jornada para disputar. Olha, tu foste pegando aí em vários pontos. A pergunta que eu te tinha feito há pouco salientava muito aquilo que foi acontecendo na primeira parte. Claramente na segunda parte o jogo vira a favor do Ovarense. Ainda assim, pelo que ouvi das palavras de Tiago Leite, ele não fica insatisfeito com a segunda parte do Espinho. Traz aqui várias justificações para o facto do Ovarense ter terminado a vencer e ter até conseguido essa remontada na segunda parte, ou efetivado essa remontada na segunda parte. Mas fala aqui na questão de duas excelentes equipas, acaba por cair para um lado desta vez, mas poderia cair para o outro também. Ou seja, ninguém estava satisfeito com o resultado nessa fase do encontro, e foi talvez aí que vimos um embate mais forte de forças igualadas, e aí o jogo tornou-se, de certo modo, eu vou chamar-lhe assim, anárquico, porque não percebemos o resultado, mas claramente muito bem disputado dentro das 4 linhas, e foi isso talvez que tenha trazido o jogo para outro patamar, não só nos golos, mas em termos de qualidade de espetáculo. Sim. E eu acabo por concordar e aceitar essas palavras do Tiago, dizendo que a equipa melhorou na segunda parte, porque eu acho que ele teve a visão, porque foi um Espinho que conseguiu chegar mais vezes lá à frente. Não estava tão amarrado como esteve após os 2 golos, onde o Ovarense conseguiu mesmo empurrar a equipa de Espinho após os 2 golos sofridos para lá atrás, e foi dona e senhor durante largos minutos as coisas foram mais divididas partida. No segundo tempo. Sim, foi mais divididos, e sobretudo tivemos um Espinho que conseguiu também ter esses melhores momentos, ter as suas oportunidades. Lembro-me perfeitamente de um início onde Pedro Santos por muito pouco não fez o golo, de um ou outro lance do Ricardo Rodrigues, uma bela defesa também do Diogo Almeida. Ou seja, foi um Espinho que se calhar conseguiu ter mais bola, mais chances, mais jogo, mas fruto também porque o Ovarense tentava rapidamente chegar a essa igualdade e depois dar essa reviravolta. Mas compreendo e concordo, se calhar se tivesse que analisar, apesar de 2 golos do Espinho na primeira parte, foi um Espinho que esteve melhor no segundo tempo. Já vamos trazer o Hélder à conversa, que acho que também é importante trazer a análise dele. Este momento que é importante, apesar de ser uma segunda jornada, será sempre importante para o campeonato, mas não resisto em lançar-te aqui uma última questão. Precisamente na semana passada comentava aqui com o Hélder, eu que tinha estado nos 2 primeiros jogos do Ovarense, falamos muito de reforços, falamos muito destes jogadores que entram para a equipa de Ovar, e creio que também tinha falado contigo na semana transata, no jogo da Taça de Portugal. Mas um jogador que não é reforço, mas que quase que é reforço, na minha opinião, é o Pedro Martins. Marca aqui um super golo, jogador super importante, e começa a época como se calhar não começou a época anterior. Finalmente está completamente dentro do estilo ovarense, um jogador que terminou já bem a temporada passada, mas que agora está a entrar em ponto de rebuçado, e claramente um jogador finalmente a mostrar os créditos que lhe eram evidenciados quando chegou ao VAR. E que tem, eu acho que o Pedro Martins, na época passada, podemos mesmo dizer que começou por ser se calhar um mal amado. A parte boa é que foi em crescendo. Foi em crescendo, sim. Talvez podemos dizer que o sistema tático utilizado por Ricardo Maia não era se calhar o mais benéfico para o médio, que tinha muitas tarefas defensivas, por vezes só a jogar mesmo lado a lado, ou com o Phil ou com o Maurício. Acho que jogar conforme o Ovarense joga, esta conexão também com o Júnior Franco, acho que solta mais o Pedro Martins, e claramente que está a começar a todo o gás, e é um jogador muito importante, é um jogador de muita qualidade, de muito futebol nos pés, de pautar o jogo. Posso mesmo dizer que é esse jogador que por vezes, quando o Ovarense quer começar esse ataque
mais organizado, o jogador que pega na bola, e essa primeira fase de construção é muito feita pelo Pedro, e claramente que foi destaque nesta partida. E acho que, como tu disseste, acho que chega uma altura da época que cresceu e cada vez mais mostra uma importância gigante. E não foi o teu MVP? Ou foi? Não. Acabei por dar essa decisão ao Rafael, ele acaba por eleger o Gonçalo. Poderíamos também ter elegido o Pedro Martins, e se calhar face ao 4-3, da forma como aconteceu, seria também uma das escolhas que poderia ter sido. Quis premiar se calhar essa resiliência do Gonçalo Semedo e essa faceta diferente, porque hoje quem esteve no Marques da Silva viu mesmo um Gonçalo Semedo que não era conhecido, até parecia outro jogador, mas claramente que o Pedro Martins é um dos novos. E o 4-3, convido-vos a ver, quando está 3-3 a partida, ou não desligar, ou não entrar depois de uma festa rija do Espinho no 3-3, acho que aquele pontapé parecia mesmo que tinha esse destinatário que era a baliza. E também é preciso dar muito mérito, ainda bem que fazes essa pergunta, porque eu acho que o Pedro Martins cada vez mais começa a ter uma influência ainda maior, e parece-me que ainda com o Fábio Vieira ainda protagonismo mais, maior. Sim, um protagonismo maior. Pois, o Fábio também era um jogador que fazia mais ou menos o mesmo tipo de funções, se calhar também estará a dar-lhe essa liberdade. Vamos ver como é que será a época do médio, que até agora tem-se exibido muito bem. Helder, trazendo então à conversa, se há algo que fica aqui como frase importante a reter das declarações de Fábio Vieira, e que ele deixou bem sublinhado, é que ninguém ganha campeonatos à segunda jornada. E acho que isso é importante nós salientarmos, porque na antevisão deste jogo falávamos que se calhar até era um bocadinho pecado colocar um jogo desta importância à segunda jornada, o que corresponderá também à segunda jornada da segunda volta. Ainda assim, em termos mentais, e ainda para mais tendo em conta o historial recente entre Ovarense e Espinho, onde o Espinho se tinha superiorizado, até com alguma ligeireza, nós vemos o Ovarense a mostrar muita resiliência, a conseguir contrariar algo que se calhar no início de temporada é muito difícil de contrariar, ou ainda mais do que seria quando a equipa está completamente consolidada, e já ganhar aqui uma vantagem sobre este rival. Não serve para ganhar campeonatos nem perto disso, porque faltam 32 jornadas, mas é um input muito grande para o balão de oxigênio da equipa de Ovar. Sim, eu acho que qualquer vitória, e vitórias contra rivais diretos, é sempre uma vitória que traz moral, obviamente, para aquilo que é o trabalho que é produzido por parte da equipa ao longo da semana. E a forma como foi conquistado. E a forma como foi conquistado, exato. E efetivamente, é como estavas a dizer, não é a segunda volta a segunda jornada que se vai conquistar o campeonato, mas eu acho que por um lado, é assim, obviamente que é um jogo da máxima importância, tendo em conta aquilo que é os principais objetivos de ambas as equipas, mas por outro lado tem o mérito de ser um jogo de início da época, com as duas equipas muito mais libertas e não tanto taticistas. Talvez tenha sido isso que fez com que o jogo tenha sido assim. Que o jogo tenha decorrido da forma como decorreu, duas equipas a jogar o futebol positivo, ofensivo, e se calhar se fosse noutra fase da época, com na última jornada não ia ser assim. Exatamente, as coisas podiam ser muito mais táticas, e se calhar um jogo menos interessante nesse capítulo, e portanto acho que também o facto de ter sido logo na segunda jornada também pode trazer essa espetacularidade que os adeptos muitas vezes querem quando vão assistir aos jogos no estádio. Agora, obviamente, e até olhando para aquilo que foi a época passada, no Marques da Silva, o resultado que foi, penso que foi uma derrota pesada de 3-0, quando o Espinho lá foi deslocar-se ao Marques da Silva, que havia aqui também esse fator. E a questão da Taça de Aveiro também. Da Taça de Aveiro também, exatamente, havia esse fator eventualmente de vingança, entre aspas, que poderia eventualmente correr naquilo que é os balneários, apesar de ser, como nós já falamos várias vezes sobre isso, uma equipa de Ovarense muito renovada em termos de figurino, de caras que compunham relativamente à época passada, mas ainda assim, dentro da estrutura, acredito que havia essa vontade, e perceberam que isso era um jogo importantíssimo para mostrar de uma forma vincada, pelo menos, ao que se propõe, vamos dizer assim, em termos de campeonato. E, portanto, uma equipa ambiciosa, uma equipa a tentar disputar e vencer esse mesmo campeonato. Eu acredito que o Espinho é a mesma coisa, e acabou por ser interessante. Não vai abalar em nada, atenção também, a postura do Espinho. Não me acredito que é uma equipa que
tem um condão um bocadinho distinto do Alvarense, parece uma espécie de Flograde 2.0, com devido respeito, obviamente, pelo Espinho, no sentido em que mantém uma estrutura dorsal daquilo que era a época passada para esta época muito forte, já com caras muito consolidados. É nesse aspecto apenas que eu me referi, atenção às comparações. Foi assim que a Flograde eventualmente conquistou o campeonato ano passado, e o Espinho tenta fazer isso com um incremento ali cirúrgico de algumas caras, e portanto eu acredito que, independentemente de ter perdido, mas da forma como perdeu também é meritória, mostra o seu valor em casa do adversário, num contexto totalmente diferente, não é? Portanto, acho que não tem em nada, e não irá acontecer isso, no sentido de desmoralizar-se com este desaire à segunda jornada. Agora, obviamente, para quem vence, para quem finalmente também quebra um bocadinho aquilo que era a série de resultados menos positivos frente ao rival direto que vinham da época passada, não é? Portanto, acho que é sempre muito positivo, e é mais 3 pontos, já tem aqui pelo menos, nem que não seja 3 de avanço, não é? Exatamente, 3 de avanço, que depois também nunca se sabe, nas contas finais até podem ser importantes, a gente não sabe, não é? Pronto. Agora, duvido muito que uma coisa, e acho que isso que toda a gente concordará com isso, que ficou definida com este jogo, nem de perto, e acho que era como eu estava a dizer e reforçado. Se calhar nem no jogo da segunda volta vão ficar definidas. Nem no jogo da segunda coisas. volta, também não me acredito muito no jogo da segunda volta. Ainda faltarão muitas jornadas depois. Exato, essa particular, mas se calhar o jogo da segunda volta já terá um outro peso, pronto, no sentido de as coisas se calhar já estarão um bocadinho mais definidas em termos de tabela classificativa, e poderá ser um jogo um bocadinho diferente deste, mas pronto, mas finalizando o que eu estava a dizer, é nesse sentido mesmo, acaba por ser positivo ser logo à segunda jornada este derby, nesse sentido em que tens um futebol muito mais positivo, com as equipas não olhando muito à parte taticista e resultadarista, vamos dizer assim, para aquilo que as contas do campeonato, mas pronto, como também estava a dizer, acho que é sempre uma injeção de moralidade para a equipa que vence, e ainda para mais ao Varense, que estava à procura dessa vitória frente a este rival que não tinha conseguido os melhores resultados nos últimos encontros, e por isso acho que pode ser positivo, até também pelo facto de ter um técnico muito jovem, que está a dar a sua primeira experiência e mostrar aqui também que trabalha com qualidade, e portanto acho que pode ser um início de uma época muito competitiva entre estas duas equipas. Muito bem, fica então aqui o resumo, e mais haveria a dizer certamente, mas o essencial desta grande vitória do Alvarense, talvez um dos jogos mais interessantes dos últimos tempos no Marcos da Silva. 4 para o Alvarense, 3 para o Sporting de Espinho. Vamos até Ponte de Vagos, vamos falar do primeiro ponto do Sporting de Esmoriz no Campeonato de Sabseg. Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969 036 506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. Passe de letra. Precisamente, Pedro, esse primeiro empate, acompanhaste esse primeiro ponto então da equipa dos Esmoriz, depois dessa derrota no estádio da Barrinha frente à equipa do São Roque, esse empate na difícil deslocação a Ponte de Vagos para defrontar a equipa da Juve Force, esteve a perder, conseguiu essa igualdade. O que é que tens a dizer? É um empate que se ajusta, e foi um Esmoriz, sob a tua visão, o que é que tens a dizer deste novo Esmoriz? Olha, antes de mais, salientar algo que já tu disseste, uma deslocação difícil, porque não é só pelo facto da Juve Force ter ficado no 4º lugar do campeonato, e até nos podemos ludibriar um bocadinho, achando que se calhar desceu uns patamares em termos de qualidade do seu plantel só porque perdeu na primeira jornada, mas eu vi aqui alguns elementos que, sendo novos no nosso campeonato, vão acrescentar qualidade para uma equipa, eu diria, acima da média. Desde logo ponta de lança, gostei muito de Mica. O próprio André Canedo acaba por salientar a exibição deste avançado que joga na Juve Force, e depois há aqui outros jogadores, mesmo reforços, que acrescentam claramente a esta equipa. Por isso os Esmoriz, ainda para mais jogando fora, não jogava contra uma equipa qualquer. Claramente vê-se que é uma equipa que está em construção, a dos Esmoriz, mas já com algumas ideias me parecem muito interessantes e diferentes daquelas que eram aplicadas no reinado da época anterior e com a equipa técnica anterior. Agora, há aqui algumas vicissitudes
para estes jogadores dos Moris que têm de ser claramente lapidadas, tendo em conta aquilo que são as nuances do campeonato SABSEG. Acho que qualidade existe, se calhar não aquela qualidade reconhecida à primeira vista como existia em alguns elementos da época passada, isto porque nós não conhecemos, ou se calhar o adepto comum do campeonato SABSEG não conhece o grosso desta equipa dos Moris, porque muitos vêm de fora, até de campeonatos. Vejo muitos jogadores a chegarem dos campeonatos da Associação do Porto. Sei que há ainda algumas incógnitas e temos vindo a salientar isso ao longo da semana, ao longo dos programas, peço desculpa, e o próprio André Canedo salienta também aqui hoje que há algumas incógnitas, porque há jogadores que ainda não estão a poder dar o seu contributo e que certamente pelo menos aumentarão o leque de opções para esta equipa. Ou seja, os Moristas têm aqui muitas pernas para ser ainda melhor, e o que eu vi hoje foi já bastante interessante. Relativamente ao empate, se é justo, se não é justo, eu acho que é injusto para os dois, porque nenhuma equipa ficou conformada com o resultado, e houve oportunidades, efetivamente, mesmo depois dos Moris ter conquistado o empate, para que tanto um como o outro tivesse vencido. Eu creio que as mais clamorosas, principalmente na fase final, foram para a Juve Force, inclusivamente bolas no ferro, mas os Moris também teve as suas chances, porque as duas equipas estavam claramente à procura desse triunfo. Sinto que os Moris fez uma primeira parte muito interessante e acabou por ter, se calhar, o problema. Primeiro com a vertente física da Juve Force, que nas bolas paradas foi sempre muito perigosa, e depois tem sido a malapata deste início de temporada com um penalti. Os Moristas têm 3 golos sofridos, são os 3 golos de penalti, e por isso é que saiu ao intervalo a perder, quando se calhar se justificava mais um empate, eu diria isso. Agora, a reação na segunda parte é muito positiva, os Moristas chegam ao golo com pleno mérito, e depois foi um jogo em que podia ter caído para qualquer lado, não caiu para nenhum. Eu creio que as duas equipas saem insatisfeitas, se calhar um bocadinho mais a Juve Force porque estava a jogar em casa. O André Canedo mostra-se um bocadinho mais conformado pelas palavras que tem, pelo menos essa é a sensação que eu tiro, dizendo que se calhar este empate acaba por ser um mal menor se na próxima jornada houver vitória, mas continuam as duas sem vencer no campeonato. E eu acho que na perspectiva dos Moris, se há algo que é preciso para cimentar esta ideia, que me parece ser uma boa ideia, várias coisas positivas, nós já sabíamos, o André Canedo é um treinador que vai ao pormenor e que nos trabalhos também recentes que tem feito, mostra que tem ali dedo seu e não simplesmente aproveita as características individuais dos jogadores ou a qualidade que eles têm, consegue transformar as equipas à sua semelhança e àquilo que é o seu desejo. Eu creio que falta aqui uma vitória para que a ideia dos Moris fique um bocadinho mais cimentada, ou para que possa ficar cimentada de uma forma mais natural, digamos assim. Agora, que de facto há aqui bons apontamentos, há bons jogadores, há descobertas de atletas nos Moris que eu não conhecia, que me parecem que poderão dar cartas, isso sim, e terá de ser por aí, porque de facto nós vemos, é um 11 com 7 caras novas, é um banco de suplentes onde entram muitos jogadores também que são novos, ou seja, terá de ser pelos novos, que os Moris vai fazer a sua nova vida. Também passará um pouco pelos antigos, mas como são tão poucos aqueles que estão no plantel, é verdade que são caras importantes aquelas que ficam, mas como são tão poucos, é preciso alicerçar-se muito nestas caras novas, é preciso acertar em muitos deles para que a equipa tenha, ou para que o clube tenha uma época tranquila, que acho que esse é o desejo de todos na estrutura, para mais um ano dentro do campeonato SABSEG. Sim, há pouco já mesmo referiste, foram 7 caras novas, apenas 4 resistentes da época passada. Se olhássemos para o banco, tinha mais 2, o Tiago Ribeiro e também o Diogo Ruge, exatamente. 2 jogos, um empate, Pedro. Fazia-te uma dupla pergunta. Podemos já recuar há 2 épocas, o ano 2023-2024, e em termos comparativos, os Moris apenas conseguiu a primeira vitória à 10ª jornada e até jogava um bom futebol, nessa altura orientado por Pedro Alves. O que é que achas deste início, onde tem 1 ponto em 2 jogos e segue-se a equipa do Estarreja, uma difícil equipa onde venceu os últimos 2 duelos, e também quem destacas destes jogadores, ou se há algum jogador que já estava na época passada neste jogo frente à equipa da Juve Force? Olha, eu acho que os pontos que os Moris tomam são um bocadinho enganadores. O jogo da semana passada, pelo menos o Helder esteve lá e foi esse o retrato que nos fez aqui no programa, claramente enganador, porque os Moris teve até chances para vencer a partida, já nem digo empatar, mas até vencer, e hoje eu não vou dizer que os Moris foi melhor que a Juve Force, mas assim, ainda há pouco elogiei tanto a forma como a Juve Force se apresentou, os jogadores que tem, a qualidade individual que o plantel tem, que até me parece a mim em certos pontos ser superior à dos Moris, e ainda assim os Moris teve a audácia
e a capacidade de se bater de igual para igual contra esta equipa, se calhar este ponto, ainda para mais sendo fora, é um ponto importante. Ou seja, poderíamos estar aqui a falar de 2, poderíamos estar a falar de 4, até poderíamos estar com alguma sorte à mistura, porque apesar de tudo, os Mourinho para vencer hoje teria de ter tido alguma sorte e acabou por ter também sorte por não ter perdido. Podíamos até estar a falar de 6, e para este registro sabe muito a pouco. Se é parecido ou não com o que aconteceu há 2 anos, acho que é difícil fazermos comparações, porque o plantel é totalmente diferente, as ideias são totalmente diferentes, o próprio campeonato já tem muitas diferenças, os adversários certamente não foram os mesmos nas primeiras jornadas, ou seja, há claro o registro para fazermos a comparação, mas são realidades muito distintas, por isso acho que cairíamos aqui em saco roto se estivéssemos a dizer que só porque os Mourinho começou agora mal, se calhar só vai conseguir ganhar um jogo. Foi a 10ª, foi contra o Águeda, não foi? Se bem me lembro na altura, que venceu pela primeira vez. Eu creio que é muito cedo para estarmos a dizer isso. Agora, não me parece que isso irá acontecer, olhando para aquilo que os Mourinho apresentou hoje. Eu gostei do que vi, sinceramente, tem muitos pontos. Estás a pedir para salientar alguns jogadores, começando pelos antigos. Ivo Lucas, parece-me que este ano, também por não ter se calhar uma concorrência tão forte, vai ser um jogador mais importante na equipa. Não é que não o tenha sido já no ano passado, mas este ano parece que é Ivo Lucas e mais 10, e faz um excelente jogo, sem bola. O André Caneto salienta isso, e eu fui dizendo também algumas vezes ao longo do relato, jogador muito trabalhador, e acabou por ser premiado com um golo. Eu vou dizer um golo à ponta de lança porque é um golo oportunista, consegue aparecer numa recarga. Guilherme Tavares, também dos antigos, gostei bastante, e se calhar eu vi algumas exibições dele na época passada das melhores, Ou seja, também pode crescer nesta época. Acho que também vai ter aqui algum espaço para crescer e ser um protagonista mais evidente do que aquilo que foi na época passada, onde apareceu espaços, digamos assim, acabou por ser titular algumas vezes, mas não teve se calhar o impacto que por exemplo teve hoje. Relativamente a reforços, Imalino, gostei muito, acho que é um guarda-redes que pode acrescentar aqui, não tirando desprimor ao que foram fazendo os Bruno Costa, Paulinho, mesmo o Tiago Ribeiro, que hoje ainda faz parte do plantel, mas que está no banco de suplentes. Mas olhando para o currículo, já se percebe que é um guarda-redes que, apesar de ser novo no campeonato, sabe-se que podia acrescentar, e acho que vai correspondendo. Na semana passada creio que já fez uma boa exibição, hoje tem ali pelo menos 2 defesas muito importantes, uma ainda com 0-0, uma já na segunda parte, mas acima de tudo um guarda-redes que dá aqui alguns nós de segurança. E depois... Algo que se calhar faltava da época passada, Pedro. Sim. Alguma turbulência nisso. Sim, claramente pelo facto até da equipa ter rodado muito na baliza, e algo que tem sido acontecimento mais ou menos habitual nos últimos anos. Se calhar falta aqui uma voz de comando na baliza que se diga. Não quer dizer que depois não haja qualidade para haver um substituto, e a prova de que havia qualidade era que ia rodando e a equipa mantinha-se mais ou menos dentro dessa estrutura, mas ter aqui um guarda-redes claramente que seja o primeiro, com um cariz de experiência, cariz de qualidade, um cariz de comando, que acho que este guarda-redes pode acrescentar aos Mourinho, por isso um bom achado aqui para a baliza. E depois, e se calhar, e creio que é um bocadinho à semelhança do que o Heller também trouxe na semana passada, elementos do banco a acrescentarem muita coisa. Gostei de novo, creio que é o jogador que vem do Tondela, miúdo, a entrar muito bem. Adriano também a entrar muito bem, gostei do que vi destes dois. Foram os 2 primeiros a serem lançados, e se calhar por aí a justificação, porque entraram realmente muito bem. Eu acho que há aqui sangue novo e jovens, jogadores muito jovens, um bocadinho à semelhança daquilo que os Mourinho fazia, se calhar não tanto na época passada, mas fazia há 2 anos para trás. Uma equipa que se calhar não tem mundos e fundos como outras equipas mesmo dentro deste campeonato sabe-segue, e por isso tem de se alicerçar muito nesta procura constante de jogadores de boas formações, para, sendo desconhecidos no patamar sénior, poder lançar estes atletas e dar-lhes palco para que eles possam ser protagonistas. E eu acho que vem muito nesse sentido. Se eles foram identificados é porque certamente têm qualidade, e aquilo que eu vi destes atletas parece-me ser interessante para a época, e acredito que poderão, mesmo o Léo, olha, por exemplo, também gostei, um bocadinho mais apagado de vez em quando, mas quando apareceu sempre bem. Creio que este vem do Salgueiros, não estou em erro, ou seja, até já estava a jogar um patamar acima, mas jogadores que me parecem interessantes, que são desconhecidos para nós, mas que acho que aos poucos vão poder ganhar esse conhecimento, vamos poder ganhar esse conhecimento, e se calhar, é verdade que tem de acertarem muitos, porque foram muitos contratados e eles vão ter de estar a jogar, mas acredito que possa ter acertado em grande parte, e que por isso os Mourinho consiga ter aqui um plantel que lhe permita garantir a manutenção. Fazia-te uma última pergunta antes de vermos e analisarmos com o Helder o jogo da equipa da Belgrade.
a esta primeira visão que tiveste a esta equipa de André Canedo, são muitas as diferenças face aos Muris de Pedro Alves? Pois, diferenças terá de haver sempre. Eu creio que a equipa de Pedro Alves tinha jogadores com maior capacidade de decisão individual. Vimos o caso de ter um Gabi, ter um Wesley. Estou-me a lembrar aqui de alguns que eram jogadores que eram decisivos em alguns momentos. Hoje, por exemplo, não vemos Mateo Nieto, que é um jogador que também pode acrescentar nesse aspecto, e eu não tive a oportunidade de o ver hoje, mas creio que há menos decisores na equipa dos Muris atual. Há menos jogadores que de um momento para o outro podem definir um jogo, e isso existia na época passada. Não quer dizer que o conjunto também não fosse um bom coletivo, porque eu acho que os Muris também tinham essa capacidade de ser um bom coletivo, mas acho que este ano terá de ser ainda mais coletivo para ter essa capacidade de ganhar jogos e de fazer golos e de ter boas exibições. Mas isto tem tudo a ver também com o momento. Na época passada nós vimos os Muris numa fase inicial ou até garantir a manutenção mais ou menos regular, teve um ou outro percalço, se calhar até poderia ter feito melhor, mas chegou a cogitar-se ali a questão do quarto e do quinto lugar. Depois teve um abaixamento de forma e nem esses jogadores, abre-latas, digamos assim, foram capazes de dar a volta por cima. Eu acho que este ano vai tudo também muito ter a ver com a questão mental, e se calhar até mais, porque é um plantel jovem, é um plantel que vai muito nessa onda de está tudo bem se nós ganharmos, se calhar está tudo mal quando nós perdemos, quando nem se calhar é uma coisa, nem se calhar é a outra. Por isso eu creio que vai ter muito a ver com os resultados. Claro que tem de haver um planeamento, claro que tem de haver uma estratégia, claro que tem de haver aqui uma preparação, e eu acho que isso está a ser feito pela equipa técnica, que sendo jovem tem já alguma experiência e percebe aquilo que tem de fazer dentro deste campeonato para ter sucesso, mas este plantel vai andar muito nessa bitola isto é a minha previsão. Se correr bem, se calhar até vai ser fantástico, mas se correr mal também corremos aqui o risco, porque são jogadores muito jovens, para viver a primeira experiência neste campeonato, de que a coisa possa descambar de forma mais frequente, e não é por aí que queremos andar. Eu acho que neste momento estamos aqui num limbo, as ideias estão a ser cimentadas, há que dar aqui algum tempo de espera. Estes Muris claramente parece-me ter aqui matéria-prima para explorar, gostei da maioria das coisas que vi, mas tal como disse há pouco, e não querendo cair em repetição, se calhar uma vitória já daria aqui um boost de confiança para que a equipa se preparasse ainda melhor para o que aí vem. Não havendo essa vitória, vai se calhar fazer o processo de uma forma um bocadinho mais lenta, e o campeonato não para. Ainda agora falavas, Estarreja vem a seguir, é um adversário duríssimo, vamos ver se os Muris já têm capacidade para conseguir uma vitória. Exatamente, primeiro empate, primeiro ponto da equipa da Barrinha nessa deslocação à Juve Force. Vamos então analisar esse primeiro golo e essa primeira vitória da equipa corticeira no Campeonato de Portugal. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. É verdade, subimos até ao Campeonato de Portugal Série B para a primeira vitória da Florgrade diante do Sinfãs, vitória de 1-0, conquistada já perto do minuto 90. É Costa quem marca até um golo improvável, que dá os primeiros 3 pontos à campanha da Florgrade, dá também o primeiro golo da época à Florgrade, como dizia o nosso Joel, e eu ainda acrescentaria aqui mais uma coisa. Permite à Florgrade vencer aquele que poderá ser um rival direto na luta pela manutenção, que não deixa de ser também muito importante. Hélder, tu estiveste nessa partida, ao longo do relato deu para sentir que a Florgrade, até pelo fruto de ter as suas oportunidades, creio que até inclusivamente colocou bola no ferro, o Hélder Castro salienta isso na entrevista, e não conseguir marcar o golo, a ansiedade poderia estar em crescendo. Se calhar essa ansiedade acabou toda por culminar no golo, que acaba por ser um grande alívio, porque é o primeiro da época, traz uma vitória e se calhar vira uma página nesta época da Florgrade. Sim, esperemos que sim, Pedro, que seja finalmente um virado de página, que os jogadores possam neste caso, libertar-se e aparecer com... Sentiste os jogadores a ficarem presos à medida que o jogo avançava e o cronómetro também avançava?
Se calhar não terei sentido muito, porquê? Porque a verdade é que houve ali umas alterações a meio da segunda parte, do Hélio Castro. Que dinamizaram com a entrada do John Anderson e também com o Júlio Alves para o ataque, entre outros que também depois foram entrando. E a equipa parece que efetivamente conseguiu estabilizar-se no sentido de ir em busca de fazer o pressing final para ver se conseguiam eventualmente chegar a esse golo que podia dar a vitória, porque sentia que a qualquer momento poderia acontecer, exatamente. Portanto, há sempre um nervosismo que é normal associado a este tipo de situações, porque era uma Flograde que em 3 jornadas não tinha conseguido concretizar qualquer gol, não é? Portanto, mesmo numa situação em que esteve com vantagem numérica e tudo, e que não capitalizou na última jornada, e o que é certo é que isto poderia eventualmente, essas cogitações, vamos dizer assim, podiam pairar na cabeça dos jogadores e sentir essa pressão adicional, mas felizmente improvável, como dizíamos, portanto um gol de cabeça de Gonçalo Costa, o primeiro gol de cabeça também da carreira dele, portanto não estão muito habituados, foi ali na confusão nas costas do Júlio Alves, aproveitou muito bem, ao segundo posto, um bom cruzamento também de Mica, a puxar o segundo posto depois de uma boa combinação com o John Anderson do lado direito, e o cabeceamento foi bem colocado, o guarda-redes não tem qualquer possibilidade e acaba por premiar o facto da equipa ter acreditado pelo menos até ao fim. Agora, o jogo em si, olhando um bocadinho para aquilo que foi os 90 minutos, foi uma Flograde com toda a naturalidade, olhando para o facto também de ser um rival direto, como estavas a dizer, nessa luta por um objetivo. Ou aparentemente, olhando sim, atualmente sim. Não é? Sim. Pois o campeonato pode dar muitas voltas. Já também era uma equipa que ainda não tinha, nestas primeiras jornadas, não tinha qualquer vitória, apesar que tinha mais um ponto que a Flograde, porque tinha 2 empates, e poderia ser aqui uma oportunidade, efetivamente, para conseguir quebrar essa malapata, como eu falava, de senda negativa de jogos sem vencer, e acabou por felizmente isso vir a acontecer. Mas olhando para essa mesma primeira parte, com toda a naturalidade, viu-se um início, o primeiro quarto de hora da Flograde, outra vez com mais capacidade de ter posse de bola. Já agora, algumas alterações forçadas por baixas, como foi o caso do Ricardo Machado, por exemplo, que viu nas bancadas, não estava disponível. Sim, foi expulso exatamente, o Vilamian, e portanto estava efetivamente indisponível, jogou o Rui Rinho e não comprometeu. Depois há ali uma alteração tática que eu acho que faz todo sentido. Eu já estranhava um bocadinho um jogador com aquela qualidade técnica, como era o caso de Phil, estar a jogar ali como primeiro jogador no setor do meio campo, não é? Portanto, ou seja, a trinco a fazer apoio direto à defesa, se bem que por um lado também percebia, e estava a dar boas indicações até, percebia que podia ser um jogador para pegar na primeira fase de construção, mas sem dúvida alguma, quando ele sobe à frente, nota-se claramente que o jogo dele tem outra capacidade, e portanto hoje foi um exemplo claro disso, a vários passos, até mesmo o centrocampista mais avançado no terreno, mesmo à frente de Pedro Sancho, em campo, e a equipa só teve a ganhar com o facto de ter a capacidade técnica que tem o Phil, e a capacidade às vezes de fazer rupturas, e portanto os adversários tiveram alguma dificuldade, conseguiu inclusivamente sacar, entre aspas, algumas cartolinas amarelas a alguns opositores diretos, e esse esquema está de canhão. Depois a inclusão também de João Dias, que vinha a trabalhar bem, ele estava ali com um problema, uma fratura que tinha tido a nível do nariz, parece que já está minimamente recuperado, já não está a jogar, por exemplo, com máscara protetora, apenas com um pequeno adesivo, e foi titular hoje. Passou o Edu, e acho que a equipa tem muito mais a ganhar, o Edu, desculpe, passou o Ivo para o lado esquerdo, com a capacidade de ele fazer diagonais para dentro, e era o Ivo que estava a falar nesse lance mesmo no final dessa primeira parte, em que faz lá um slalom dentro da própria pequena área, tirar vários jogadores da frente, e acaba por rematar depois ao poste, e teve algum azar que bate na parte de dentro e vai às costas do guardião, depois na recarga não consegue finalizar a André Passo, e portanto a equipa mexeu um bocadinho na estrutura, mas mostrou-se muito competitiva na mesma. Foi uma primeira parte dividida, sem dúvida alguma. Na segunda metade, se calhar a segunda foi superior a equipa do Sinfãs, tem mais iniciativa, sobretudo nas transições ofensivas, que criou lá 2 claras oportunidades de golo, uma muito bem defendida por parte de Marco, depois do jogador do Sinfãs ter-lhe feito a mancha, parecia já abatido, ainda consegue recuperar para fazer a defesa, e estrobar o remate para a baliza. Depois noutro, cara a cara com, neste caso, o Ruben Val, acaba por não ter a melhor decisão, o camisola 37 completamente isolado, e víamos um Sinfãs que ia conseguindo conciliar a posse de bola nessa fase com aquilo que eram as transições rápidas, e era nas transições rápidas que estava a conseguir os equilíbrios, e portanto era um jogo muito mais aberto, e justifica-se perfeitamente que tenha terminado empatado ao intervalo, porque estava efetivamente dividido. Depois na segunda parte
se calhar não tão bem jogado numa fase inicial, parte de ambas as equipas, não é? Portanto, encaixar-se muito taticamente, uma Belgrade com mais posse de bola, mas sem conseguir criar grandes rupturas em termos de penetração ofensiva, mas a controlar minimamente os tempos do jogo. Um Sinfai, se calhar um bocado mais retraído, não tanto atrevido como vimos na primeira parte e com menor capacidade, e o jogo acaba por ganhar um bocado com as alterações a meio dessa segunda parte, que mexeram outra vez um bocado com aquilo que foi a agressividade, num bom sentido, ofensiva de ambas as equipas, e nesse débito, vamos dizer assim, eu penso que a Belgrade esteve melhor, é premiada com um golo, é verdade, podia ter caído, o resultado ter caído para qualquer uma das duas equipas, mas devido ao facto de, em maiores períodos do jogo, terem estado melhor com o adversário, aceita-se perfeitamente finalmente esta primeira vitória, uma vitória importantíssima, que faz subir algumas posições na tabela classificativa, ainda é muito cedo, obviamente, ainda estamos na 4ª jornada, mas parece que eu vinha perguntando isso, que aquela pausa de uma semana extra acabou por ser positiva para trabalhar algumas coisas com um bocadinho mais de calma, e a equipa está a responder, e acredito também que com o Júlio Alves, por exemplo, que está a ganhar a sua forma, finalmente, e hoje viu-se que estava com algum ritmo, e é muito participativo também quando entrou. Um John Anderson, quando sai do banco, mexe sempre com a equipa. E depois os habituais, não é? Portanto, jogadores também que vão saindo do banco, há outras opções. Hoje entrou Milan, um jogador jovem, mas é um jogador mais para o setor defensivo, e não comprometeu, foi seguro, no pouco jogo, já entrou quase na altura em que a equipa estava a vencer. E portanto eu acho que acaba por ser positivo, tem relações a tirar positivas, não é? Portanto, e eu acho que com estes jogadores também começar a ganhar um bocadinho mais de forma, poderá ter aqui mais opções também, ela Castro, não só naquilo que é os jogadores a sair do banco, como é também volta e meia ir fazendo algumas mexidas cirúrgicas naquilo que é o 11 diferente, exatamente, para diferentes nuances táticas que sejam necessárias. Ora, o Hélder Castro, que normalmente nem é muito efusivo nas suas declarações, lembro-me já esta temporada a dar, eu não vou dizer de forma muito clara, mas a dar um semi-raspanete aos seus jogadores, com declarações que nos teceu. Hoje a mostrar aqui uma forma diferente de abordar as coisas, a dar claramente aqui um input de confiança à equipa, e a falar que desde o jogo com o Villamian, e é verdade que até houve uma derrota com o Espinho pelo meio, mas estas 3 semanas, digamos assim, depois desse empate muito sofrido em Villamian, que fez com que a Belgrade ganhasse o primeiro ponto no campeonato, a jogar com 10 inclusivamente, a equipa tem subido e tem percebido mais as ideias que são para ser aplicadas, e por isso talvez tenha surgido esta vitória, ou seja, muito elogioso hoje com a sua equipa. Sim, mas isso também eu penso que é com toda a naturalidade nas vitórias, é fácil ser elogioso, não é? Portanto, desde que há nas derrotas o contrário. Exato, a equipa atinge os objetivos definidos que é vencer, os técnicos geralmente, a não ser salvo raras exceções, que às vezes há vitórias em que se sente que a equipa acaba por ter uma vitória fortuita, e teve em muitos aspectos mas claramente a equipa nesta fase, porque está à procura de confiança, está a precisar também um bocadinho de carinho, digamos assim. Sim, também é por aí, pronto, ele percebeu bem a forma como a sua equipa tem trabalhado, pronto, referiu que no cômputo geral, e tem alguma razão, na maior parte dos jogos a equipa esteve bem, sobretudo nos 2 primeiros jogos em que acabam por perder, mas foram claramente competitivos e podiam perfeitamente ter tido outro resultado. No Villamian, sobretudo quando ficam reduzidos a menos um jogador, não tanto quando estava 11 para 11, que ele refere efetivamente isso, com menos um jogador a equipa voltou a ser competente. Perderam um bocado, decidiram apostar um bocadinho nesse jogo, porque sabiam que vinha ali uma pausa longa logo a seguir. Ele refere mesmo que a equipa não esteve tão bem, por exemplo, contra a equipa do Espinho. E por aquilo que, não sei se foi o Joel que esteve presente nesse jogo da taça. Sim. Exato, pronto, que o Joel já tinha transmitido, é que ainda assim, sobretudo na segunda parte, a equipa reagiu bem, mesmo estando a correr contra a maré do resultado, e portanto também pode ele ter sentido que a equipa não esteve muito bem, mas a verdade é que dentro do campo também teve a sua possibilidade de passar na mesma eliminatória. E portanto acho que algo que nós temos visto, e é com toda a naturalidade, ele gosta da forma como a equipa como tem trabalhado, como se tem esforçado, segundo palavras deles, não é? Portanto, naquilo que é o trabalho durante a semana, e está a começar a premiar alguns jogadores que pelos vistos, durante essa semana mostram esse mesmo trabalho. Ele próprio salienta, João Dias foi para jogo porque mereceu e mostrou nos treinos, não é? E mostrou nos treinos, exatamente. Ou seja,
seja, não foi nenhuma especificidade deste jogo, foi simplesmente porque este jogador sim. Acaba deu à perna. Exatamente, sim. Acaba claramente também por ele perceber que se não fosse propício às características dele, também, independentemente do trabalho, se calhar há de haver outras oportunidades, não é? Pronto, mas acaba por ser um prémio para aquilo que ele trabalhou durante a semana, e acho que é positivo que também se tenha esse tipo de diálogo para dentro, não só para fora, obviamente, no sentido de parabenizar o esforço que os jogadores dão ao longo da semana, e também, de certa forma, demonstrar que tem confiança, que sabe que a equipa tem qualidade, e que faltava ali ela com um bocadinho mais de sorte, vamos dizer assim, com esse fator para ter o tipo de resultados. Hoje apareceu isso, porque é um gol, apesar de tudo, aos 86 minutos, não é? Portanto, poderia não ter caído, e efetivamente estarmos aqui a falar noutro empate, mais uma vez, sem golos por parte da Florgrade. Agora, acho que ele também foi nesse sentido também expressivo, de que acredita que este golo pode ser importante também para moralizar, dar confiança à equipa, e quem sabe agora comecemos a ver mais resultados positivos, ou agora nas próximas jornadas. Não é uma série fácil, toda a gente sabe disso, mas acho que pode ser positivo nesse sentido. Trabalhar sobre vitórias é sempre muito mais positivo. Temos muito pouco tempo, Joel. Isto para a Florgrade tem sido assim no Campeonato de Portugal, já na outra temporada tinha sido assim, e agora também, quer na vitória quer na derrota, é tudo muito suado, as coisas são sempre muito equilibradas, quer a perder, quer a ganhar. Mas acreditas que este pode ser o abrir de novo capítulo para a equipa? Primeiro golo, primeira vitória contra um rival direto, em casa, com os seus, é importante. Sim. Eu acho que foi um momento importante, ainda para mais ao minuto 86, tendo em conta o relato do Helder. Tudo muito amarrado, ok, uma oportunidade para um lado, uma oportunidade para o outro, sim, mas é um bocadinho essa tónica que tens dito já na última participação. Lembro perfeitamente que a Florgrade é das melhores defesas, dos piores ataques, e continua muito também nessa onda, mas acho que hoje pode dar um astral diferente, sobretudo animicamente, e fica essa vitória perante este Sinfãs, que também não está a atravessar um bom momento, a equipa do Oliveira, e consegue mesmo, para já ainda estar em zona de descida, mas estes 4 pontos que faz com que esteja tudo. E ganha mais cedo perto do que no ano passado. Sim, não estou em erro. Sim, o que é importante. Muito importante, face também. No ano passado não, há 2, já. Sim, mas muito importante face também às vicissitudes destes campeonatos e do número de equipas que deixo. Vai ser um campeonato muito interessante. Helder, só para terminarmos, temos cerca de 1 minuto. Algum destaque individual desta partida, para além de Gonçalo Costa, obviamente? Sim, eu acabei por dar, por exemplo, o meu prémio MVP ao Phil, porque achei que foi muito já dinâmico. Também já tinha salientado nisso, exatamente, nesse sentido. Mas há mais eventualmente jogadores que estiveram de uma forma positiva. Por exemplo, Mika, que regressa à titularidade do lado direito, em vez de Dani Marques, também muito seguro, e a parecer mais disponível lá à frente no ataque, e a cruzamento dele até que sai efetivamente o golo. Há outras situações, Tiago Jogo já conhecemos. Pedro Sancho hoje pareceu-me, se calhar ganhou mais com a companhia de Phil, e esteve um bocado mais dinâmico também, um bocadinho mais solto. Portanto, há aqui alguns jogadores positivos, e depois as saídas do banco do Júlio Alves e do John Anderson também, que mexeram com a equipa, e portanto eu acho que a nível de aspectos positivos individuais também há muitos. Vários, sim. O Rinho, por exemplo, não comprometeu também na substituição. João António, já sabemos o que é uma máquina a defender, hoje outra vez, e portanto foram essas as exibições individuais dele. É uma vitória que pode dar alento à Florgrade, tal como a de Alvarense sobre os Pingos. Os Morias ainda à procura do seu primeiro triunfo, mas foi mais um fim de semana concluído para o desporto da AVFM e também para as equipas do nosso concelho. Para a semana a mais, já sabe que temos Taça de Portugal, temos também jogos no domingo, ou seja, vai ser um fim de semana em cheio para todos os amantes do desporto rei e das equipas do nosso concelho. Até lá, uma boa semana. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.